Eu acredito que todo técnico que faz reparo nessas plaquinhas da Electrolux, né, da lavadora Electrolux, já teve problema aí na hora de testar o LNK. Seja um LNK que foi tirado da placa que está funcionando e seja um novo, né? A gente tem muito problema com o novo, porque às vezes ele vem, você faz o teste a frio nos pinos ali, tá tudo certinho, não tá em curto, tá as medições corretas, mas na hora que põe ele para funcionar, ele não entrega a corrente suficiente para alimentar a placa, né, para ela funcionar. Quando liga os Triacs, falta energia, a placa desliga. Né? Em alguns casos até funciona, superaquecendo, depois para de funcionar, né? A vida útil dele diminui, é uma vida útil bem curtinha, rapidão ele dá problema. E em alguns casos nem liga. Quando a máquina, ela até liga e tal, liga a válvula para encher, quando começa a bater, que liga o triac do motor que fica mais pesado, que é um triac que consome um pouco mais de corrente, a placa desliga. Então, eu modifiquei essa plaquinha aqui, ó. Eu coloquei um borne aqui para colocar o LNK sem precisar soldar e coloquei uma resistência aqui. Ela é uma resistência de 18R e eu liguei ela na saída aqui do regulador de 5 volts. Essa resistência aqui ela consome 350 mA. O LNK, o datasheet dele diz que ele é o pico máximo de 360 mA. Então, assim, se o LNK ligar nessa placa, com esse consumo aqui, se ele ligar nessa placa, ele funciona em qualquer placa. Quanto à durabilidade, vida útil, não sabemos. Mas a gente sabe que ele está entregando corrente suficiente para trabalhar na placa. Porque aqui eu estou consumindo o máximo dele. Geralmente uma placa em operação, ela não gasta nem metade disso. Uns 150 mA no máximo. Então, assim, é uma plaquinha para testar, né? Uma dica aí para vocês, que são técnicos também. Então, assim, eu compro o LNK novo, coloco nessa placa. Se ele funcionar nela, eu posso instalar na outra placa, na placa normal, que vai trabalhar sem problema e nunca me incomodei. Então, geralmente quando eu coloco aqui, ele não consegue ligar essa placa, ele incomoda. Se eu montar ele na placa do cliente, ele vai incomodar rapidão, né? Poucos dias já começa a dar trabalho de novo. O cliente relata que a placa desliga no meio do percurso, às vezes não quer ligar, e acho que todo mundo aí já passou por isso, né? Então eu modifiquei essa daqui, eu faço o teste do LNK aqui nessa placa, e ele funcionando aqui, eu nunca tive problema. Funcionando aqui, ele funciona em qualquer uma. Beleza?